bom dia. Espero que vocês estejam bem. Hoje, 27 de outubro, segunda-feira. Começa uma semana maravilhosa para nós. E eu meditei agora cedo numa palavra, depois de um período de oração. E o Senhor me levou até Jeremias 33:3, que é uma palavra de bênção. Vamos lá. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quando a gente lê esse trecho aqui, o nosso coração se enche de esperança. Ah, é uma palavra de Deus, de que Deus está cuidando do seu povo. Mas a gente esquece de olhar tudo o que existe desde a chamada de Jeremias. Jeremias foi um profeta, como diria o meu pastor, daquele que desceu o rolo sobre o povo, clamando por arrependimento dos seus líderes, dos seus profetas, dos seus pastores, do povo em si. Uma chamada ao arrependimento, porque o povo estava se perdendo na idolatria, se afastando do concerto de Deus. E Jeremias, debaixo de muita perseguição, muita dor, e quando ele foi chamado, ele também não se sentia capaz de fazer isso. Ele veio para alertar, para chamar o povo ao arrependimento. Ele veio para alertar que o povo seria levado cativo para a Babilônia por conta da sua idolatria. Isso gerou uma legalidade no mundo espiritual. E esse povo se enfraqueceu e foi levado como cativo, como preso, escravo, enfim, por Nabucodonosor ao reino da Babilônia. E por mais que ele tenha falado, não adiantou. E como a palavra dele era muito dura, ele foi muito perseguido, ele foi preso, ele foi açoitado. Jeremias foi arrebentado, assim. Rei Zedequias mandava prender, mandava soltar. Mas a queda do povo começou ainda no reinado do rei Josias, ainda que ele tenha tentado chamar o povo para o arrependimento, uma conversão verdadeira para Deus. Mas olha como Jeremias foi levantado, que Deus falou para ele. Lá em Jeremias 1, antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então Jeremias disse assim: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Mas o Senhor disse: Não digas, sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quando te mandar, dirás: Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aqui fala um pouco sobre a chamada de Jeremias, porque Deus já sabia que ele iria sofrer oposição, mas eu vejo que Deus viu nele também uma grande coragem para falar sobre a palavra de Deus e exortar o povo ao arrependimento, porque a envergadura que Jeremias teve para enfrentar toda a perseguição não foi pouca coisa, não. Mas assim, o livro de Jeremias ele também reflete a imensa misericórdia do Senhor, porque por mais que o Senhor tenha profetizado através de Jeremias sobre a sua ira, sobre aquele povo apóstata que estava indo atrás de idolatria, falsos deuses, e práticas espirituais que o Senhor condena, Deus é misericordioso. Olha o que é dito lá em Jeremias, capítulo 18, no verso 8. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. Aqui mostra a misericórdia de Deus. Deus não tem prazer na destruição de ninguém. E quando a gente está no meio de uma geração corrompida, é, sempre vai ter as pessoas que são as pessoas que tentam ser corretas, íntegras, enfim, e tem as pessoas que estão na perdição, porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno, mas todo mundo acaba pagando junto, por isso a nossa importância de orar pela nossa nação, orar pela nossa família, começar dentro da nossa casa essa mudança, porque isso tem um efeito de influência muito grande. E Jeremias veio naquela época para tentar persuadir o povo ao arrependimento, mas não resolveu muito. E olha só, a palavra de Jeremias, ele o pau que bate em Chico bate em Francisco também, porque
Ele profetizava contra os profetas, contra os pastores, contra a idolatria do povo, contra as práticas dos reis. E olha só o que fala lá o que eu acho interessante, no capítulo 23 de Jeremias, ele fala sobre os pastores. E o Salmo 23 fala que Deus é o bom pastor, né? Então, naquela época, houve também uma apostasia dos próprios pastores, porque se o povo se desviou, é porque realmente o conserto de Deus e os preceitos do Senhor não estavam sendo pregados de forma clara. E muitas vezes a gente quer buscar dentro da igreja só uma palavra de conforto para o nosso coração. E às vezes, quando vem uma palavra de arrependimento, uma palavra mais dura, que tenta tirar o carrapicho das ovelhas, a gente, como ovelha, a gente tem mais resistência de aceitar isso. Ninguém gosta de ser corrigido. E aqui o Senhor estava até falando para os pastores, não tenham medo de pregar, e aí Deus repreende os pastores, né? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Isso ocorre em diversas gerações, os pastores que realmente pregam a palavra do Senhor e outros que não, que realmente cuidam das suas ovelhas e outros que não também. Então aqui, imagina a oposição que Jeremias passou, porque ele veio deflagrar a iniquidade em todas as funções, porque a iniquidade existe em todas as esferas, entre todas as pessoas, assim como existe o bem, assim como ainda existem pessoas que pregam a real palavra do Senhor, que cuidam das ovelhas. Olha só, Jeremias também falou contra os profetas, aqui em Jeremias 23:14, mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. E eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dela como Gomorra. Sério, né? Então, assim, aqui fala sobre pecado sexual, sobre todo tipo de perversidade. E aqui a gente já vê Jeremias através, né, trazendo a palavra do Senhor sobre condenação aos falsos profetas. E vamos pensar também, nem tudo aquilo que Deus traz são flores. Então, no sentido, vai dar tudo certo, tudo tem uma premissa, tudo tem uma condição. A vida com Deus, ela traz a premissa de que a gente tem que endireitar os nossos caminhos. A gente tem que converter a nossa vida a Deus verdadeiramente, para que não haja uma legalidade no mundo espiritual, para que o mal venha a tomar conta da nossa vida. E foi sobre isso que Jeremias veio falar. Veio como um alerta, ele não queria o mal daquele povo, ele queria a salvação. Por isso que quando a, a, a gente está na perdição, os nossos líderes espirituais, os profetas, os pastores, eles têm que falar sobre essa conversão de caminho, sobre essa mudança de vida. Sem isso não tem como Deus atuar e nos libertar, porque existe uma legalidade espiritual do mal contra a nossa vida, se a gente não tem verdadeiramente uma vida com Deus. Mas olha, Jeremias ele veio profetizar que aquele povo iria cativo para a Babilônia, seria cativo por Nabucodonosor, o templo de Salomão seria destruído, a cidade de Jerusalém devastada, mas Deus conhecia, assim como o joio e o trigo, Deus fala lá através do profeta Jeremias, lá no capítulo 24, ele fala sobre os 2 cestos de figos, e aí fala sobre o remanescente fiel e o infiel, né? Então, lá no verso 5. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim conhecerei aos de Judá, levados em cativeiro, no cativeiro da Babilônia,
e que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus, para o seu bem. Porei os olhos sobre eles para o seu bem, os farei voltar a essa terra, e edificá-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei um coração, para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Então, assim, independente do que aconteça, independente se a gente está inserido em um local onde a maioria não serve ao Senhor e todos acabam pagando preço, vamos bem dizer assim, os olhos do Senhor estão sobre todos e o Senhor cuida dos seus, independente da situação em que estejam inseridos, o Senhor, ele discerne entre os bons e os maus e ele cuida dos seus. Então, não desista de orar pela tua nação, por todo o lugar onde você estiver inserido, o Senhor vai cuidar de você. É Ele quem garante a tua vida. E aí nisso veio a palavra em Jeremias 33:3: Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Lá no verso 8: Eis que farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e de verdade. Removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, o reino do norte, o reino do sul, e os edificarei como no princípio, os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei as suas iniquidades com que pecaram contra mim e com que transgrediram contra mim. Aqui fala não somente que o povo seria restaurado, a gente pode ver lá no Salmo 126, né, quando os cativos voltaram a Sião, que estavam como quem sonha, quando voltaram do cativeiro da Babilônia. Aqui também fala sobre a vinda de Jesus, a restauração através de Jesus. A gente pode ver lá no verso 14 do capítulo 33, eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a palavra boa que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo, farei que brote a Davi um renovo de justiça. Jesus é a raiz de Davi, ele é o renovo de justiça perfeito da parte de Deus para o povo dele. E ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente. E este é o nome que lhe chamarão: o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor: nunca faltará a Davi varão que se assente sobre o trono da casa de Israel. Então, o Senhor, através de Jesus, ele fala de um renovo de justiça, uma nova vida. E isso é para mim e para você. O livro de Jeremias, ele tem uma leitura que parece bastante pesada, mas quando eu olho para esse livro, eu vejo quão grande é a misericórdia de Deus. Deus não tem prazer em que ninguém se perca. E aqui é falado algumas vezes que aquele que se arrependerá, Deus vai abençoar. Então, o que tem sido, né? Se a gente pudesse refletir hoje aqui, o que tem sido a nossa idolatria, a nossa apostasia, é, no que a gente tem colocado a nossa confiança, no que a gente tem pautado a nossa vida, são nos princípios do Senhor, ou a gente tem se dobrado a esse mundo que jaz no maligno? O que a gente pode fazer de diferente? Será que nesse momento a gente se encontra no cativeiro da Babilônia? Ou a gente ainda não foi levado cativo? Mas em todo tempo a gente pode se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. E aí eu queria ler aqui também em Salmo 126. Esse salmo ele fala justamente sobre quando o povo voltou a Sião depois do cativeiro da Babilônia, porque houve toda essa destruição, o povo foi levado cativo e depois o povo foi liberto, porque Deus levantou Ciro para libertar o povo. Então, ó, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul.
É, quando a gente é liberto de uma vida de cativeiro, e aí a gente pode dizer que o cativeiro do pecado, o cativeiro de uma vida sem santidade, o cativeiro de uma vida longe dos caminhos do Senhor, porque fica tudo bagunçado quando isso acontece, justamente por conta da legalidade espiritual. E quando a gente volta de tudo isso, a gente fica como quem sonha, porque a presença de Deus preenche, a presença de Deus vai ajeitando todas as coisas. Então, se nesse momento da sua vida, eu não sei por qual momento você está passando, faz uma análise em Deus, se você está no cativeiro, se você está na fase que Deus está te alertando para você ter uma mudança de vida, mas foca que Deus tem o Salmo 26, para aqueles que, o Salmo 126, para aqueles que se arrependem. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E aí a gente vai ver lá, ainda no Salmo 126, versos 5 e 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos ou os seus feixes. Há uma colheita para aquele que semeia na dor, independente da fase em que vive. Se você está semeando em lágrimas, essas suas lágrimas elas vão regar as sementes, para que essas sementes gerem uma nova vida com frutos, uma árvore robusta. A gente pode ver lá em Salmo número 1, que o Senhor nos compara a árvores também, quer ver? Ó, bem-aventurado o varão que não anda segundo, Salmos número 1, não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Dá para fazer um link do Salmo 126 com o Salmo número 1. Então, meu desejo é que nessa semana você faça uma reflexão para uma nova vida na presença do Senhor, para que você venha viver o Salmo 126, a colheita daquilo que você semeou em lágrimas, para que você possa ser o homem e a mulher de Deus, lá de Salmos número 1, que você tenha uma vida plantada junto a ribeiros de águas e seja como uma árvore frondosa cheia de frutos. Você pode olhar para mim e falar assim, nossa, é muito fácil para você falar isso, e você não sabe o momento que eu estou vivendo na presença de Deus também, e, e assim, tudo isso fala sobre mim e sobre você. Nós somos pessoas comuns diante de Deus, nós somos pecadores que precisam da misericórdia de Deus todas as manhãs, e Ele tem misericórdia em abundância para nós. Se nós abrirmos a porta do nosso coração para Jesus, como nosso Senhor e Salvador, se a gente se arrepender dos nossos pecados e decidirmos viver uma nova vida com Deus, que a palavra de Deus venha preencher o teu coração e venha trazer uma nova vida para você, uma vida em abundância. O meu desejo é que na manhã desse dia o Espírito Santo te visite com a paz que excede todo entendimento, que você saiba que o que Deus tem para você é um plano de salvação e não de condenação, que você possa trazer os teus feixes com muita alegria para a tua casa, uma colheita maravilhosa na presença do Senhor, que você se sinta amado, porque Deus não tem condenação para ninguém. O Senhor, Ele não foi sacrificado na cruz para nossa condenação, muito pelo contrário, para o nosso perdão e a nossa salvação. Então, não sinta a culpa não vem do Senhor. Tenha uma mudança de mente, converta a sua vida para um caminho pautado nas Escrituras e tudo se transformará, tudo vai se ajeitar para o bem na tua vida. Eu amo sua vida, mesmo sem te conhecer, porque foi para isso que Deus nos chamou. Bendito aquele que não viu e creu,
Então, mesmo sem saber quem está aí do outro lado, eu creio que Deus já começou uma transformação na tua vida. E diante de Deus, o que eu peço é que Ele leve para você salvação, uma transformação genuína e verdadeira, que você possa perceber o quanto Deus te ama. Eu sou uma pessoa extremamente tímida, e se eu estou aqui é pela tua vida. Creia que Deus tem salvação para a tua vida. Ele quer te trazer vida em abundância. Ele quer te trazer uma vida de arrependimento, uma vida com Deus, para que você possa gerar vida em outras vidas. Que Jesus te abençoe com vida em abundância. Fica com Deus.